Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Amaro do Rastros na Areia e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre A Fuga de Clarice Lispector. Sim, simplesmente extraordinária descoberta. Há 12 anos era casada e 3 horas de liberdade restituíam-na quase inteira a si mesmo. Então pessoal, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o conto A Fuga de Clarice Lispector e eu devo ser muito sincero com vocês dizendo que este foi de todos o mais fácil para ler, para conversar, para discutir aqui com vocês, mas também o considero um dos mais difíceis de ser entendido, compreendido e até mesmo de ser exposto aqui em vídeo para vocês, porque vai falar da mulher e quem sou eu como homem para falar dos sentimentos de uma mulher. E por isso eu trouxe até o meu café para que eu possa degustá-lo e conseguir com muita maestria e com muita leveza falar um pouquinho sobre a mulher com vocês. E é óbvio que eu vou pedir desculpas antecipadas se cometer algum erro, porque tudo que aprendi aqui eu trago da minha casa, tudo que eu sei sobre a mulher eu aprendi ao lado de minha mãe, todas as dificuldades daquela época, tudo o que ela precisava fazer para se libertar, para se colocar, para se posicionar diante de uma sociedade, de um marido, de uma época não muito fácil, onde ele sempre estava sendo o monitor, o chefe, o líder de tudo, enquanto que a mulher não passava de um acessório, e nós já falamos aqui sobre isso em um dos contos da Clarice Lispector. E por isso eu considero este conto um dos mais difíceis de serem explicados, de serem abordados aqui com vocês, porque eu não sou mulher e não entendo o que passa uma mulher, o que sente uma mulher diante de situações tão difíceis e tão complicadas. E para que a gente possa compreender melhor a história deste conto, a narrativa, ele é narrado em primeira pessoa, vai contar a história de uma mulher que é casada e que mora há 12 anos com o mesmo homem, mas que sonha com um momento de fuga, e essa fuga ela se dá introspectivamente, são espaços de tempo que ela utiliza para refletir sobre determinadas posturas diante de sua vida, da sociedade, e por que que o marido dela tem tanto poder enquanto ela se coloca sempre à mercê dele, sendo aquele acessório, aquela pessoa que não tem atitude e que não pode porque não há espaço para isso. E um certo dia ela sai para passear e o tempo não está muito agradável, está chuvoso, está escuro, a escuridão que nós encontramos nos contos da Clarice Lispector, sempre nos dando a ideia de tristeza, de angústia, que era o que esta personagem estava passando naquele momento. E esse caminhar pela cidade, ela teve até alguns momentos de um lugar a outro, ela pegou um ônibus e isso fez com que ela refletisse sobre a sua vida, sobre suas posturas, sobre o seu marido. E nesse ínterim, muitas coisas foram se passando em sua cabeça e veio a ideia de fuga, de se libertar, de se amar de verdade. E diante desta situação, eu lembro muito do meu passado, eu ainda era criança, em que o meu pai era o chefe da casa, ele que ditava as regras, ele que dizia o que era para ser feito. A minha mãe não tinha liberdade para agir, porque a sociedade daquela época não colocava a mulher como algo importante. Mas pensando nos dias atuais, nós vemos que a mulher mudou bastante, ela hoje tem uma postura extremamente diferente, mas ainda hoje tem muitas mulheres passando pelo mesmo que minha mãe passou, que sua mãe passou, e isso é extremamente desagradável. Mas pensando em nossa personagem, esse momento em que ela ficou sozinha, refletindo, as coisas mudaram para ela, ela pensou de uma outra maneira. Ela não acreditava que isso fosse possível porque enquanto casada, ela não tinha uma vida, ela era apenas a esposa, a mulher daquele homem. Mas há um momento neste conto muito interessante em que ela está caminhando e que ela se mostra uma mulher liberta, uma mulher livre, e ela faz essa colocação. E eu vou ler para vocês agora. Ele está na página 90 e diz exatamente assim: um homem gordo parou a certa distância olhando-a. Que é que eu faço? Talvez chegar perto e dizer: meu filho, está chovendo. Não, meu filho, eu era uma mulher casada e sou agora uma mulher. Pôs-se a caminhar e esqueceu o homem gordo. Gente, esse trecho é muito interessante. Ela era
uma mulher casada e agora ela se sente uma mulher. Esse espaço que ela ganhou, esse tempo que ela esteve sozinha, fez com que ela se sentisse diferente do momento em que ela se sentia quando estava em casa, diante do seu marido. Porque diante dele, na presença dele, ela era uma mulher apagada, sem luz. Ela não conseguia falar com ele o que ela sentia. Não havia uma conversa, não havia uma discussão. Tudo que ele dizia era perfeito, era certo. Tudo estava correto para ele, porque ele era homem. Mas não ela. Ela precisava se libertar. E esse momento era como se fosse o seu momento de libertação. E por isso eu trouxe para vocês, porque eu vejo que a mulher ainda passa por isso nos dias atuais e é muito triste, não é, gente? E durante toda a leitura deste conto eu fiz, você que leu junto comigo deve ter percebido que ela sempre menciona a questão há 12 anos. O tempo para ela era muito importante. Esse tempo era angustiante, era triste. Ela viveu tantos anos ao lado do mesmo homem e ela acreditava que um dia isso pudesse mudar, e por isso 3 horas de libertação fizeram com que ela refletisse e se sentisse uma pessoa melhor, porque o que ela escreve no trecho que eu vou ler para vocês agora é simplesmente revelador, e eu vou abrir este segredo para vocês. Agora está com fome, há 12 anos não sente fome, entrará num restaurante, o pão é fresco, a sopa é quente, pedirá café, um café cheiroso e forte. Ah, como tudo é lindo e tem encanto. O quarto do hotel tem um ar estrangeiro, o travesseiro é macio, perfumada a roupa limpa. E quando o escuro dominar o aposento, uma lua enorme surgirá. Depois dessa chuva, uma lua fresca e serena. E ela dormirá coberta de luar. Porque a luz do quarto escura a entristece e a luz do luar a deixa feliz, e esse é um momento de felicidade. Então 12 anos de tristeza, de angústia, de solidão, porque na verdade ela só estava casada, ela não era uma mulher, ela não tinha liberdade, como muitas mulheres atualmente ainda não têm. Tem muitos homens, lá no Nordeste nós usamos o termo estão colocando as suas mulheres um cabresto. Por quê? Porque elas estão presas às suas necessidades, aos seus desejos e às suas ordens. Isso precisa acabar. E este conto traz à tona toda essa libertação da mulher. Esse sofrimento precisa ser extinto. A mulher precisa se colocar. Por isso eu falei lá no início do vídeo. É muito difícil falar sobre esse conto, porque eu não sou mulher, eu não sei o que se passa na cabeça da mulher quando ela tem esse momento de angústia, de tristeza. Seria muito interessante que você, mulher, escrevesse aqui nos comentários como se sente uma mulher diante de situações desse porte, desse nível. E você já passou por isso? É muito triste. A minha mãe passou por situações assim muitas vezes, e não só ela, muitas outras mulheres com muitas dificuldades. E eu fico muito triste quando me lembro. Mas passado ficou lá atrás e agora nós temos uma nova vida. Estamos no século 21. Vamos deixar o século 20 para depois e vamos nos libertar, mulheres. Precisamos de um mundo diferente, um mundo melhor. E por isso esse conto é simplesmente bárbaro. E agora, voltando um pouquinho para o trecho anterior, nós percebemos que há 12 anos a vida dessa personagem não tinha cor, não tinha cheiro, não tinha frescor. Tudo era medido, pesado, controlado, e por isso ela se libertou dessas 3 horas. Ela se encontrou, ela sentiu o cheiro do café, o perfume do lençol, dormiu e com certeza deve ter tido sonhos lindos, sonhando, é claro, com o amanhecer. Porque o amanhecer lhe traria muitas surpresas, muitas novidades. E tudo isso estava aqui em sua mente. Ela queria um mundo melhor, ela queria ser ela mesma, ela queria ser mulher. E ao amanhecer, ela ia fazer o quê? Preparar a sua fuga, a sua viagem. E todas estas coisas, estes pensamentos, estas ideias estavam em sua mente durante toda a noite. E o trecho que eu vou ler agora deixa claro que ela sonhava com esse instante, com essa libertação. E diz assim: amanhecerá, terá manhã livre para comprar o necessário para a viagem, porque o navio parte às 2h da tarde. O mar está quieto, quase sem ondas. O céu de um azul violento, gritante. O navio se afasta rapidamente.
e em breve o silêncio. As águas cantam no casco com suavidade, cadência. Em torno, as gaivotas esvoaçam, brancas espumas fugidas do mar. Sim, tudo isso. Gente, esse trecho é simplesmente lindo. Por quê? Porque vai nos deixar aqui com uma pulguinha atrás da orelha e vamos voltar lá no passado. Se os homens ditavam as regras, se os homens eram os donos da razão e do poder, as mulheres não tinham condições para se alimentar, se sustentar, comprar as suas próprias roupas, as suas comidas, os seus alimentos, para comprar a sua maquiagem, como hoje nós temos. As mulheres são donas de si, elas têm seu carro, elas têm sua casa, elas podem fazer isso no século XXI. E isso é lindo, isso é bárbaro. Hoje as mulheres dividem as suas contas no restaurante com os parceiros, com os maridos, os namorados, os amigos. É tão interessante. Mas no passado, quem pagava era o homem, quando queria pagar. E nem sempre ele levava a sua esposa para o restaurante. Imagina, ele gostaria mesmo era de sair sozinho. E aí, nesse momento, vem a ideia de que ela gostaria de viajar, mas com que dinheiro? Não é mesmo? Será que ela tinha dinheiro para isso? Não, é óbvio que não. Ela ficou 12 anos presa a um casamento e hoje, em 3 horas, numa caminhada, num passeio pelo mar, pela Tijuca e etc e tal, ela descobre que quer se libertar, que quer viajar. Mas cadê a grana? Será que ela tem grana para isso? Vamos ler o trecho seguinte e olha o que ele diz. Mas ela não tem suficiente dinheiro para viajar. As passagens são tão caras. E toda aquela chuva que apanhou deixou-lhe um frio agudo por dentro. Bem que pode ir a um hotel, isso é verdade, mas os hotéis do Rio não são próprios para uma senhora desacompanhada, salvo os de primeira classe. E nestes pode talvez encontrar algum conhecido do marido, o que certamente lhe prejudicará os negócios. Tudo isso é mentira, gente. E ela fala aqui no trecho. Qual a verdade? Qual a verdade nisso? 12 anos pesam como quilos de chumbo e os dias se fecham em torno do corpo da gente e apertam cada vez mais. Volto para casa. Não posso ter raiva de mim porque estou cansada. E mesmo tudo está acontecendo, eu nada estou provocando. São 12 anos. Esse momento que ela fala, são 12 anos, é muito angustiante. 12 anos de tristeza. E ela deixa bem claro aqui, 12 anos que pesam como quilos de chumbo. E por que ela acredita que essa questão de encontrar os amigos do marido no hotel não passa de uma mentira? Porque ela não conhecia os amigos do marido. Ela vivia em casa, ela não tinha liberdade para conhecer pessoas, para conviver em sociedade. Não havia festas, não havia diversão. Era uma prisão, como muitas mulheres viveram e ainda vivem. Vocês lembram que lá no passado, quando o homem ia casar com uma mulher, o pai pagava um dote para o marido para ele poder casar com a sua filha? Gente, eu assistia tantas novelas que falavam sobre isso, eu li tantos livros nacionais que abordam esse assunto do dote. Meu Deus, que falta de respeito com a mulher. Então, a mulher não tinha toda essa liberdade, tudo para ela era muito difícil. A mulher ia ficar falada, não pode sair com a fulana durante o horário das 9, tem que estar em casa porque ela precisa se colocar como uma mulher de postura, uma mulher que se respeita. E um monte de outras regrinhas que as mulheres viveram lá no passado e que, graças a Deus, hoje, tudo isso foi por água abaixo e as mulheres estão aí libertas. Mas não todas as mulheres estão se colocando em sua liberdade. Elas têm esse espaço, mas muitas delas necessitam da convivência com o seu marido, mesmo ele sendo um ditador, porque elas não estudaram, elas não têm condições para conseguir um emprego. Tem muita mulher no século XXI vivendo com o seu marido por conta da casa, por conta da alimentação. E eu gostaria muito que vocês falassem aqui nos comentários sobre essas questões. Quantas mulheres não passam por esses problemas ainda hoje? Não é mesmo, gente? E agora, para finalizar, vou tomar mais um gole do meu café.
Que por sinal está delicioso, para degustar essa história que não foi nem um pouco fácil, não é, gente? E tudo isso não passou de um sonho daquela personagem que viveu 12 anos com o seu marido e que para ela era uma prisão aquele casamento. E essas 3 horas a libertaram. Ela simplesmente voltou para casa, tomou um copo de leite, conversou com o marido que não percebeu nada do que aconteceu com ela. É como se ela não existisse. Ela saiu e voltou e para ele não mudou nada. Não havia diálogo, não havia perguntas, não havia uma discussão. Será que ele dava para ela a senha do banco para retirar o dinheiro? Não, eu faço isso com a minha esposa. Na verdade, aqui em casa, a minha esposa administra todas as finanças, ela sabe as minhas senhas, eu sei também, mas normalmente o meu cartão fica com ela, porque nós estamos sempre muito juntos. Lá no restaurante a minha esposa paga, vez ou outra eu pago. Aí tem gente ainda, aqueles olhares, nossa, a esposa pagando a conta, ou será que é amante, ou será que esse cara é um gigolô? Ainda há essas questões, há esses olhares, e tudo isso nos leva a refletir e pensar em que será que essas pessoas acham de nós, que nós somos amantes, que eu sou gigolô, ela paga a conta para mim, porque a minha esposa não pode pagar a conta, não pode usar o meu cartão. Estamos no século XXI e eu vivo assim esse relacionamento bonito, em que nós dividimos todas as nossas coisas, todos os nossos problemas, e por isso é um casamento que é leve, que nos agrada, que nos liberta. Não somos presos, não vivemos numa prisão. Acabou a escravidão, não é mesmo, gente? Então, essa questão dela voltar para casa e o marido não perceber é muito triste. Aí ela toma aquele copo de leite, como eu falei para vocês, chora, limpa as lágrimas, vai se deitar. E tudo que fica, gente, é o silêncio, porque o navio, o sonho dela, foi embora, se distanciou. Será que um dia ele vai acontecer? Eu acredito que sim, como já aconteceu com muitas mulheres, mas muitas outras também não tomaram atitude. Seria interessante que tudo isso tivesse um fim. E é por isso que eu trago para vocês esse conto. E foi por isso que ele foi muito difícil para mim. Falar das mulheres não é fácil, porque nós homens não temos os mesmos sentimentos que elas, que vocês. Então, minhas queridas, me desculpem se eu cometi algum erro aqui, e os homens, por favor, tomem uma atitude, respeitem as suas mulheres, as suas namoradas, as suas parceiras, e mostrem para elas que vocês são diferentes, que vocês são homens do século XXI, que estão contra a escravidão, que não existem regras no relacionamento, existe amor, parceria. Então, meus queridos, é isso que eu trago para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conto A Fuga, um conto muito lindo, falando de uma personagem feminina com muita intimidade, que é o que a Clarice Lispector traz para nós sempre. E se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e divulgue leitura para todas as pessoas, porque leitura é tudo nessa vida, né, gente? Eu falei para vocês no conto que uma mulher que não lê fica presa ao seu marido porque ela não consegue emprego, não consegue se libertar e tem um medo muito grande de se distanciar e de tomar a sua própria liberdade para si mesma. Obrigado por mais esse carinho e até o próximo conto, que será o conto de número 7, trecho. Beijos para vocês.